Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Campo Maior de Quixeramobim, especialmente aos ouvintes do programa Sindicato em Destaque que passamos a apresentar a partir de agora. O programa Sindicato em Destaque, todos os sábados aqui pela nossa Rádio Campo Maior de Quixeramobim. E agradecer a você, ouvinte, que nos escuta aqui no município de Quixeramobim, no estado de Ceará, e mundo afora, que o programa é retransmitido pelas redes sociais. Cumprimentar todos os ouvintes que nos escutam em São Miguel, pelas ondas da FM de São Miguel. Hoje, aqui na apresentação, Ailton Brasil, na técnica, nossa amiga aqui, o Marquinhos, né? Acompanhando aqui o programa ao vivo e a cores, o nosso técnico Igor e a participação especial de Janiele. Então, hoje, muitas notícias importantes vamos ler para você, servidor ou servidora, ficar atento. Um final de semana de novidades, né? Temos aí a seleção do município, ocorrerá dia sábado, dia 4. Está saindo também o pagamento de algumas secretarias, que daqui a pouco a gente vai noticiar essas secretarias. Bom, então, começando o programa de hoje, vamos com o nosso editorial. Sindicato em Destaque, editorial. Governo pode privatizar pensão, auxílio doença e aposentadoria por invalidez. O texto da proposta de emenda à Constituição, PEC, número 6/2019, que é o nome oficial da reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno pelos deputados federais, deixa uma porta aberta para que os benefícios não programados, aqueles cuja concessão depende de eventos não previsíveis, como a morte, invalidez e a prisão, possam ser atendidos pelo setor privado. Se o texto for aprovado em segundo turno pela Câmara dos Deputados e em 2 turnos pelo Senado, o governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, do PSL, outros que virão poderão mandar uma lei complementar para o Congresso Nacional, mudando as regras de concessão desses benefícios, quando bem entenderem, com grande chance de aprovação. Isso porque não precisarão dos votos da maioria absoluta, 60% dos deputados e senadores, como é necessário para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Hoje, a Constituição permite apenas a possibilidade de privatização de seguro-acidente de trabalho. Uma lei complementar pode privatizar a concessão de benefícios como a pensão por morte, os auxílios doença, que é incapacidade temporária, reclusão e acidente, a aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente e o salário maternidade. Para o ministro da Previdência Social, Ricardo Berzoini, a possibilidade de privatização, especialmente dos auxílios de doença e a aposentadoria por invalidez, vão deixar uma porta aberta para a máfia das seguradoras, como acontece hoje com muitos planos de saúde, que dificultam a vida das pessoas negando procedimentos. Para aumentar os lucros, eles podem reduzir o atendimento, como fizeram os planos de saúde que se recusaram a fazer determinados exames e procedimentos médicos, critica Berzoini. Segundo o ex-ministro, os benefícios que serão difíceis de serem negados são o salário maternidade, o auxílio reclusão e a pensão por morte. Quem deverá sofrer mais para conseguir seus direitos serão os segurados do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Isso pode acontecer também com uma pessoa com doença incapacitante, que poderá ser tratada de maneira desumana, não ter reconhecida a sua doença e ficar sem renda, já que não conseguirá trabalhar, diz Ricardo Berzoini. O ex-ministro da Previdência alerta ainda
que o processo de privatização desses benefícios, após a aprovação no Congresso, poderá ser feito por uma licitação do governo, o que fará aparecer gente de todo tipo, porque o abacaxi é muito grande. A privatização desses benefícios, que tem o objetivo claro de dificultar o acesso da população a um direito garantido pela legislação, é uma marca dos governos pós-golpe de 2016, que começou com o ilegítimo Michel Temer, do MDB, e segue com Bolsonaro, na avaliação do ex-ministro Ricardo Bezzoini. E dados sobre o programa de revisão de benefícios por incapacidade, Operação Pente Fino do INSS, que começou em 2016, confirma a análise de Bezzoini. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o INSS já cancelou 577.375 benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Passaram pela perícia 1.182.330 trabalhadores e trabalhadoras, e cerca de 49% perderam a renda mensal. Os governos do PT, lembra Bezzoini, fizeram dos tempos em tempos uma revisão nas aposentadorias por incapacidade, mas somente para os que recebiam benefício a longo prazo, para evitar fraudes. Mas não desta forma. Hoje, o governo aperta de maneira insensível e cria-se injustiças. Sempre haverá fraudes que precisam ser combatidas, mas não desta forma, impedindo que quem mais precisa, como em casos de acidentes e incapacidades, sejam prejudicados. A lógica desse governo é o interesse capitalista de lucro, analisa o ex-ministro da Previdência. Bom, então essa é uma notícia que andou circulando por aí nas redes sociais esses dias, né? Fazendo um comentário sobre a atuação do governo referente à questão de alguns benefícios que são concedidos, né? A gente já tem experiência, quem tem acesso a jornais e a vários meios de comunicação, tanto escritos como televisivos ou pela internet, de que no Brasil é muito comum a fraude de empresas privadas que têm relação com o setor público. A gente sabe que muitas vezes assim, as obras que são construídas através de licitação nem sempre ficam de uma qualidade que deveria ter e acabam gastando muito mais do que uma obra do mesmo porte em outro lugar, feito pela iniciativa privada, que não seja dinheiro público. Então, o que as empresas fazem, na verdade, é sangrar sempre os cofres do governo. Isso porque os senhores empresários e empresárias são ligados diretamente aos partidos e aos candidatos e os financiam em épocas eleitorais. E estando no Congresso Nacional ou no governo federal, eles tentam recuperar aquilo que investiram e, claro, recuperam muito mais. Por isso que é um grande risco para essas pessoas que recebem esses benefícios, ter esses benefícios concedidos a ser pagos por empresas privadas, né? A gente sabe que no Brasil, há 2 anos atrás, foi aprovada a lei da terceirização, fizeram a reforma do trabalho, né, das leis do trabalho, com o discurso de que isso iria aumentar a vagas de trabalho no país. Na verdade, a gente tem observado que nos últimos anos tem realmente diminuído os postos de trabalho. Isso porque, com a terceirização, muitos trabalhos que eram executados por públicos, por empresas públicas, pelo setor público, passou a ser gerenciado pela iniciativa privada. E é claro que a gente tem percebido uma precarização desses serviços. É para lembrar para todos e todas que se realmente esse projeto do governo passar e for ampliado ainda mais, que a concessão de alguns benefícios sejam pagos por empresas privadas, o que, como diz a matéria, uma grande quantidade de empresas irão se aparecer para prestar esse serviço, nem sempre tem a competência para fazer um trabalho de qualidade. Então, hoje, se quem já tem dificuldade para receber o seu benefício, imagine vocês se realmente essa ideia for aprovada pelo governo
após o segundo turno da reforma da Previdência, que vai passar primeiro pela Câmara dos Deputados e depois 2 vezes pelo Senado brasileiro. Então, corremos riscos, mas só nos resta realmente ir à luta e tentar reverter esse quadro. Bom, notícias sindicais, né? Notícias sindicais. Lembramos a todos e a todas que na próxima já está sendo saído o pagamento de algumas secretarias, né? Administração, Controladoria, Gabinete, Governo e Procuradoria. Lembrando também o pagamento da educação já foi efetivado, não é isso? Então, dia 2. Por enquanto, não temos notícias de pagamento de outras secretarias nesse final de semana. Então, cremos que quem ainda não recebeu deverá ficar só para a próxima semana ou ainda a outra. Ok? No próximo domingo, né, nós teremos a realização de uma prova onde será feita a seleção de pessoas para trabalhar no setor público de Quixeramobim, né? A Prefeitura tem elaborado isso e teremos no próximo domingo essas provas, onde nós sabemos que uma grande quantidade de pessoas se inscreveram e virão fazer essa prova, né? Hoje, inclusive, eu dando aula, tive informação de que vem gente na cidade de Viçosa do Ceará para cá se inscrever, vem fazer a prova de seleção. Isso apenas para um trabalho temporário ainda, né? Porque o concurso para efetivo ainda não saiu, vai demorar. A prova que ocorre nessa semana, no próximo domingo, é uma prova para apenas serviço temporário na nossa prefeitura. Claro, nós torcemos que seja uma prova no nível das pessoas, de acordo com seus cargos, e que, diferente do que houve da outra seleção, seja respeitado ao final do processo a sequência para a chamada das pessoas. Porque nós sabemos que na última seleção que foi feita já há alguns anos, né, houve a classificação e não foi respeitado a chamada para as pessoas ocuparem os cargos. Houve um salto, evidentemente, que houve muitas ações na justiça, mas que isso trava um pouco o processo. Então, que a prefeitura, que os organizadores, que os órgãos responsáveis por essa seleção, após concluir esse processo, possa respeitar todos aqueles que serão classificados e serem chamados, né, para atuar no serviço público. Claro, todo mundo merece essa chance e vamos torcer para que isso aconteça da forma mais clara possível, tá? Para não prejudicar os nossos trabalhadores do serviço público e muito menos prejudicar aqueles que mais precisam do serviço público, que é a população mais pobre. Porque quando o serviço público atrasa, o maior prejudicado é, sem dúvida, a população mais pobre que tanto precisa dos serviços públicos. Bom, lembrando a todos e a todas que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais fica aqui na rua Dias Ferreira, número 103, aberto todos os dias, de 7h30 da manhã até às 17h30, certo? Então, você servidores e servidoras, se não for filiado, passa lá para se filiar, tá bom? Pega as informações, tá dúvida quanto ao seu pagamento? Passa no sindicato. Precisa entrar com alguma ação? Vai no sindicato. Tá? Nós temos uma assessoria jurídica bastante atuante, aí você pode ir lá passar e pegar essas informações. A outra coisa é que o sindicato também dispõe de auxílio para atendimento médico aqui no município. Então, se você, servidor ou servidora que é filiado, tá? Passa nos sindicatos quando precisar, pega as informações e aí vai para os seus atendimentos. E se você ainda não é servidor filiado ou filiada, dá uma passadinha no sindicato. Né? Um servidor ou servidora que não é filiado não fortalece essa luta e fica muito mais difícil conquistar os direitos quando a gente não participa das decisões referentes aos nossos servidores e servidoras. Tá? E lembrando também, né, Igor, que quem ainda não tem a carteirinha, dá uma passadinha lá no sindicato para poder fazer rapidinho, né? O instante a gente consegue fazer isso e recebe, se tiver com a carteira antiga, também passa e recebe a sua nova carteirinha para ter acesso aos benefícios que o sindicato oferece. Tá ok?
Tem uma notícia interessante aqui, tá? Essa notícia ela está no jornal de circulação nacional chamado Brasil de Fato. É um jornal que discute muitas coisas interessantes, assuntos políticos, econômicos e sociais. E tem uma que realmente é até um pouco um alento para nós trabalhadores e trabalhadoras, né? Diz o seguinte: a Justiça condena a empresa que não aceitou trabalhador liberado pelo INSS. Uma empresa da Paraíba foi condenada a pagar R$20 mil de direitos trabalhistas e danos morais para um trabalhador que ficou sem salário e sem auxílio-doença depois que passou por uma perícia médica no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Os peritos negaram a prorrogação do benefício, mas a empresa alegou que o funcionário não estava apto a voltar ao trabalho. Ele ficou meses sem salário e sem o benefício a que deveria ter direito. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região da Paraíba é considerada rara no direito trabalhista e minoritária na jurisprudência. Mas para a advogada Mayra Hetia, o melhor caminho para o trabalhador não perder a proteção social nesses casos, conhecido como limbo jurídico previdenciário, é mesmo a justiça. A responsabilidade pela saúde do trabalhador é da empresa, ainda que se trate de uma doença não ocupacional. O trabalhador poderia, por exemplo, ser recolocado em outra função para que pudesse receber os salários, explica Maia, que complementa. Depois, a empresa poderia entrar com uma ação de regresso contra o INSS e recuperar este valor. Para a advogada, trata-se de uma espécie de ping-pong perverso em que o Estado e a iniciativa privada ficaram jogando o trabalhador de um lado para o outro e este ficou sem proteção social, sem salário, sem renda para sustentar a família. Eu sempre oriento os meus clientes, nesses casos, a entrarem com uma ação na justiça contra a INSS e contra a empresa. O resultado, que sair primeiro, eu informo no outro processo para não ganhar duas vezes o mesmo fato, disse. A secretária de Saúde do Trabalhador da CUT, Madalena Margarida da Silva, concorda com a advogada. Segundo ela, vários sindicatos relatam que muitos trabalhadores são dispensados pela perícia do INSS, mas não conseguem retornar aos seus postos de trabalho porque os patrões não consideram aptos para a função, não realocam para outras e as deixam desprotegidos. Os sindicatos orientam o trabalhador e a trabalhadora a entrar com ação na justiça, para que não fique sem a renda do trabalho, sem benefício e sem direitos, afirmou. Segundo Madalena, a crise econômica e a desproteção social se aprofundam no país, seja com operações como a pente fino do INSS, que está cancelando milhares de auxílios-doença, e até aposentadorias por invalidez, seja com decisões patronais, prejudiciais ao trabalhador, como o caso da empresa que não acha que os funcionários estão aptos a voltar ao trabalho. E a gente sabe que tudo isso é para concentração de riqueza do setor privado, em cima de sofrimento dos trabalhadores e das trabalhadoras, diz a dirigente completando, ainda mais no governo de Bolsonaro, que diz que a vida do empresário no Brasil é muito difícil. Pronto. Então, gente, para ter noção de como isso acontece, né? Você imagina o cara, ele tira uma licença, sofre um problema de saúde, tira uma licença, o INSS concede a licença, e quando termina o prazo da licença, o trabalhador volta para o seu posto de trabalho e aí não é aceito, porque segundo a empresa, ele não está apto para reassumir aquele trabalho que ele fazia. E mais, não a recoloca em outro espaço, onde ele possa desenvolver atividade e deixa de conceder ao trabalhador os direitos a que ele tem. No setor público, a gente percebe muito isso. Quando qualquer pessoa do serviço público, especialmente professores, quando eles estão no setor em que sofre alguma doença e precisa retornar ao trabalho depois, como é que é feito? Ele é realocado em outra função e continua prestando seus serviços. O problema é que na iniciativa privada a questão é outra, né? Então isso leva a um círculo vicioso até
de muitas empresas quererem lucrar mais, porque fica querendo se esquivar de pagar seus direitos aos trabalhadores, tá? E em troca, o que acontece? O trabalhador sofre, né? E seus direitos são negados, e não sofre só ele, sofre toda a sua família. Por isso que é muito importante que os trabalhadores e as trabalhadoras possam estar atentos a tudo isso, conheçam seus direitos para poder, né, reivindicá-los assim. E tanto no setor público como no setor privado, existem órgãos que procuram de alguma forma defender seus direitos. Se o trabalhador é do serviço público, filia-se e procura orientação aos sindicatos ligados ao serviço público. Se for do setor privado, procura a iniciativa privada. Os sindicatos são ligados às iniciativas privadas, para que eles possam também lutar pelos seus direitos. Bom, a gente tem acompanhado nos últimos dias, aliás, desde o começo do governo, a gente tem escutado muito esse novo governo do PSL, né, do Jair Bolsonaro. A gente tem assim, tomado conhecimento de muita coisa assim, esquisita, né? Frases mal colocadas, assim, comentários desnecessários, como a gente tem escutado pelos meios sociais, né? Tanto rádio, televisão, meio de comunicação aí que divulgam as notícias. E tem aparecido muita coisa estranha, né? Veja essa semana o que disse o atual ministro da Educação. Veja que nós estamos submetidos, né? O que ele disse, ó, é ou não é feio de doer? Essa frase é de Abraham Weintraub, sobre mural de Paulo Freire. Então, veja bem, interessante é que o que ele vem dizer depois, né? Bom, isso aconteceu agora, no dia 1º, né? Antes de ontem. Ele disse assim, ó, o ministro da Educação voltou a criticar a escolha de Paulo Freire como referência de ensino brasileiro. Abraham afirmou em entrevista à rádio Jovem Pan que não tem raiva dele, né? Primeiro a gente tem que pensar quem é essa rádio Jovem Pan, né, que ela tem feito nos últimos tempos. Bom, tem até um mural muito feio dele no MEC, que está lá assustando a criançada que passa por lá. Isso que ele é mundialmente conhecido. Veja, a aspirina foi feita pelos nazistas. Eu uso porque funciona, afirmou o ministro. Nessa tarde, ele postou uma foto no Twitter, uma foto de mural, colocando, é ou não é feio de doer? Escreveu o ministro. Isso em relação a Paulo Freire. Também compartilhou um Twitter do deputado federal Carlos Jordói, com um vídeo da entrevista em que ele fala de Paulo Freire. Na legenda, afirma que é uma pena que perdemos tempo neste fetiche da esquerda. Na entrevista, Abraham afirma que o MEC sugere um método de alfabetização fonético, mas que libera qualquer outro que tenha critérios científicos comprovados. Se o Paulo Freire fosse tão bom, ia ter mais um país usando o método dele. Coisa boa a gente copia, e não tem nenhum país fora do Brasil que fala que o Paulo Freire é o modelo dele de educação. Onde tem? Questiona. Agora vejam. O livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é a única obra brasileira a aparecer na lista dos 100 mais pedidos pelas universidades de língua inglesa, segundo o projeto Open Syllabus, que reúne dados do mundo acadêmico. Além disso, é a terceira pessoa mais citada em todo o mundo no campo de humanidades, de acordo com o Google Scholar. E daí que ele recebeu o título de doutor honoris causa de Harvard. Aí ele diz, o Lula também recebeu, está preso, está na cadeia, está enjaulado, afirmou a rádio. As ideias do educador estão presentes nas principais universidades do mundo. No curso Poder e Pedagogia, Indivíduo, Sociedade e Transformação, ministrado pelo professor
ministrado pelo professor. Então, tem que ter uma ideia de como esses caras estão tratando, né? Paulo Freire é um dos maiores ícones da educação brasileira, né? Continuando a matéria, né? Ministrado pelo professor Roman Rohori, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Os trabalhos de Paulo Freire são um dos assuntos centrais do estudo. Em discurso de cerimônia da pós-graduação em educação de Harvard, em maio de 2018, o orador John Sylvanus Wilson, que trabalhou no Departamento de Educação dos Estados Unidos de Massachusetts, foi aplaudido quando mencionou Paulo Freire. Não é difícil encontrar o pensador brasileiro em outras renomadas universidades. Oxford tem um projeto de pesquisa chamado Conhecimento para a Libertação, a visão participativa de Freire, Falsborda e Ham. Em Cambridge, o professor Peter Roberts apresentou um seminário intitulado Sonhos Possíveis, Paulo Freire e a Educação Utópica. O professor Jason Stanley, em Yale, ministra o curso Propaganda, Ideologia e Democracia, em que a principal obra de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, integra a bibliografia. O livro, traduzido para mais de 20 idiomas, é o terceiro mais citado em artigos acadêmicos nas áreas de humanas do mundo, de acordo com o levantamento do professor Elliot Green, do London School of Economics. Na Universidade de Stanford, as obras de Paulo Freire compõem a bibliografia de vários cursos, como Equidade e Escolaridade, a centralidade da alfabetização no aprendizado do ensino. Portanto, para a gente entender a ideia que se passa na cabeça desse povo. Como é que você, como é que no Brasil, ao longo do tempo, grande parte das universidades estudam, discutem, releem, releem, tem pesquisas sobre Paulo Freire, aí vem um brasileiro, ministro da Educação, não sei se foi que ele estudou, para ele vir com essas ideias. O mundo todo, né, conhece Paulo Freire, estuda Paulo Freire. Né? A publicação de Paulo Freire, como a Pedagogia do Oprimido, existe em vários idiomas mundo afora, está entre os 100 livros mais lidos no mundo. Aí vem um ministro da Educação dizer que a teoria de Paulo Freire não vale. Né? Então, realmente, parece assim que estão anestesiados. Ou então é pura corrupção, é mau caratismo, né? Falta de... não tem competência para entender as coisas. Ou, como não tem o que fazer, ou por faltar competência, ficam falando baboseiras, querendo jogar no lixo um nome que o mundo todo reconhece. Mas que no Brasil, para o ministro da Educação, não é para o povo brasileiro. Que o povo brasileiro, os acadêmicos, quem sentou nos bancos da universidade, que tem bom senso, reconhece a importância de Paulo Freire para a educação no Brasil. Então, quantas e quantas pessoas não foram educadas, que não foram alfabetizadas com o método dele, que é um método simples, que atinge a todas as idades e principalmente facilita a alfabetização de pessoas adultas. Então a gente precisa repensar um pouco mais a nossa política, e os nossos políticos, os nossos governantes têm que começar a ler mais as obras brasileiras, os autores brasileiros, especificamente Paulo Freire. Bom, mas é isso, né? A gente segue na luta, esperando que futuramente possamos ter dias melhores e que o povo brasileiro possa, nas próximas eleições, cometer não mais esse engano que foi cometido na última eleição, de eleger pessoas incompetentes para gerir um país tão grande, com tantos problemas e tão diverso, coisas que o atual governo não tem condições de fazer. Bom, mais o programa Sindicato em Destaque está chegando ao seu final. Queremos agradecer a sua audiência, tá? E dizer para vocês que estamos lhes aguardando no nosso sindicato, aqui na Rua Dias Ferreira, todos os dias, pela manhã e pela tarde. Boa tarde a todos, e o programa Sindicato em Destaque volta na próxima semana.